Olá! Hoje eu quero começar lendo um texto bastante interessante. Se encontra em Marcos, no capítulo 9, a partir do verso 38, que diz assim: João disse: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios pelo poder do seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso porque ele não é um dos nossos. Jesus respondeu: Não o proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Interessante o que Jesus disse aqui, não é? Porque veja só o que ele disse em Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 21. Jesus disse assim: Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Repararam que Jesus disse aqui: aqueles que expulsaram demônios em meu nome, eu não os conheço. E lá em Marcos, ele está dizendo assim: não façam nada, não proíbam eles. Se eles estão expulsando demônios em meu nome, eles não vão fazer mal nenhum a mim. O que é isso? Como é que Jesus, no momento, fala uma coisa e no momento fala outra? Vamos descobrir isso? Pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já começamos o programa Na Mira da Verdade e eu já começo agradecendo a sua audiência. Ao final de contas, é você quem faz o nosso programa. E a partir de agora, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Obrigado pelo carinho da sua audiência e vamos começar cumprimentando meu amigo professor Leandro Quadros. Como é que vai, professor? Tudo bem? Graças a Deus, amigo. Estou contente porque nesse fim de semana estive com um pessoal muito querido lá em Brasília, não é? Numa vigília na igreja de Taguatinga. Eu queria mandar um abraço especial para todos esses amigos que lá estiveram e que apreciam tanto o Tito Na Mira da Verdade. Muitos perguntaram do Tito, porque ele não estava, e mandaram entregar um abraço a você também. Obrigado, professor. Realmente era para a gente estar lá em Taguatinga junto com o professor Leandro, mas em virtude de outros trabalhos aqui na Novo Tempo, não foi possível, né, meu amigo? É, isso Mas acontece. vai ter uma outra oportunidade, né, pra gente estar junto lá, não é? Com certeza. Com certeza. Muito bem, professor. Um abraço também todo especial para os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo, que já estão conectados com a gente aí. Onde quer que você esteja ouvindo a Rádio Novo Tempo, obrigado pelo carinho da sua audiência. Participe do nosso programa mandando as suas perguntas também, tá? E a você que nos assiste através da Sky, canal 14, um abraço todo especial, muito carinhoso e obrigado pela audiência. Participe do programa. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum questionamento sobre a palavra de Deus, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. E a gente vai responder à luz da palavra de Deus. Agora, professor, sabe de uma coisa? Pois não, amigo? Hoje eu recebi um e-mail de uma pessoa falando assim: olha, por que vocês não dão o direito da gente fazer refutar a resposta? Né? Eu expliquei para ela que o objetivo do programa é tirar essas dúvidas. Se você tem a sua pergunta, manda. Mas me deixou intrigado e eu falei: quer saber uma coisa? Nós vamos fazer um desafio. Então nós vamos fazer, você nem está sabendo disso, olha, eu estou falando aqui agora. Nós vamos fazer o desafio. O pessoal que conecta com a gente através do Twitter, em qualquer momento, a hora que eu pegar uma pergunta de um internauta aqui, nós vamos colocar ela no ar, na mira para você. Se depois da sua resposta, ele rapidamente conseguir querer refutar ou querer dizer alguma coisa rebatendo, né, ao que você respondeu, nós vamos colocar na mira também, tá bom? Sem problema. Então isso aí, ó, vamos começar hoje fazendo pelo Twitter. Se a sua pergunta do Twitter foi para a Mira da Verdade e você não ficou satisfeito com a sua resposta,
manda o seu contra-argumento, nós vamos também colocar na mira, tá bom? Ok, professor? Isso é muito bom, Tito, porque essa troca de argumentos de maneira sempre cristã e civilizada é que nos ajuda a crescermos. Então, qualquer refutação será muito bem-vinda, mas tem que ter base bíblica, não é para nós podermos acreditar. Exatamente, afinal de contas o programa é feito todo em cima da palavra de Deus. Todas as respostas, as suas dúvidas são baseadas na Bíblia Sagrada. Não é a opinião do Leandro Quadros, não é a opinião da Igreja Adventista, não é a opinião da TV Novo Tempo, e sim da palavra de Deus. Por isso, nós agradecemos a participação de todas as pessoas que acompanham o programa, seja católico, seja presbiteriano, batista, da Assembleia de Deus, da Universal do Reino de Deus, da Quadrangular, enfim, espíritas, ateus. Não importa, não tenha preconceito, nós não temos preconceito e queremos apresentar a Bíblia Sagrada, queremos juntos estudar a Palavra de Deus. Portanto, pergunte o que você quiser, nós teremos o maior prazer de colocar na mira e responder de acordo com a Palavra de Deus. Não é isso, professor? É isso aí, meu amigo. Pois então, você viu aí o começo do programa, uma aparente contradição do nosso Senhor Jesus. Sim. Porque veja bem, lá em Marcos 9, ele está dizendo assim, olha, não proíbam eles porque os discípulos estavam querendo proibir esse homem ou essas pessoas, não sei, que estavam ali expulsando demônios em nome de Jesus, né? E Jesus diz, não proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Só que lá em Mateus 7, 21, 22, ele diz o seguinte, pelo poder do seu nome anunciam, do meu nome, ou melhor, do seu nome anunciam a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsam demônios e fazem muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês. Aqui Jesus está falando, as pessoas que de repente vão expulsar demônios em nome de Jesus, Jesus não vai os aceitar, só que lá em Marcos ele está dizendo para não coibir ele de fazer isso, porque está fazendo em nome dele. Como é que fica isso então? Pois olha, essa é uma questão interessante, mas o contexto no qual se encontra cada um dos versículos vai nos esclarecer. Por exemplo, aqui em Marcos 9, 38 a 41, os discípulos de Cristo estavam questionando o fato de outras pessoas que não seguiam a Cristo bem próximas como eles estavam questionando que pessoas assim pudessem fazer milagres, expulsar demônios em nome de Jesus. E o que Cristo quis ensinar aqui para os seus discípulos é o seguinte, não é apenas aquele que vive ao meu lado que é meu seguidor. Há pessoas que são minhas seguidoras, que expulsam demônios pelo meu nome e mesmo não sendo parte do nosso rol aqui, da nossa família mais próxima, nossa família evangelística, essas pessoas são usadas por Deus, falam em meu nome. Já em Mateus 7, o que nos esclarece e nos mostra que não é uma contradição, é a palavra iniquidade que aparece no verso 23. No verso 23 é dito que aqueles que expulsam demônios e que Cristo não vai conhecê-los quando ele voltar, são aqueles que praticam a iniquidade. Olha o que diz o texto aqui em Mateus 7, no verso 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade aqui no grego é a palavra anomian. A palavra anomian significa desrespeito a nomos, ou seja, desrespeito à lei. Então o que Cristo está dizendo em Mateus 7, 21 a 23 é que muitas pessoas que fazem milagres, expulsam demônios e falam no nome dele, irão se perder porque fazem milagres, expulsam demônios, mas praticam a anomia, ou seja, desrespeitam voluntariamente a lei de Deus. Já em Marcos capítulo 9, as pessoas que Cristo diz que poderiam expulsar demônios em nome dele, mesmo não fazendo parte do rol dos discípulos, essas pessoas não praticam a anomia, ou seja, não são conscientes rebeldes conscientes contra Deus, não são transgressores voluntários da lei de Deus. Então existe uma grande diferença.
nós podemos aprender com esses dois textos duas lições especiais. Com de Marcos 9, não é? Marcos 9, 38 a 41, podemos aprender que não é placa de igreja que salva pessoas. O que salva pessoas é um íntimo relacionamento com Cristo que leva essas pessoas a se comprometerem com o Salvador e com suas verdades, mesmo que tenha muitas vezes que abandonar igrejas que não ensinam a verdade pura e cristalina. Agora, já em Mateus, aprendemos uma outra lição. Podemos expulsar demônios, fazer milagres em nome de Cristo, mas se não tivermos um compromisso com a palavra de Deus e de livre e espontânea vontade formos rebeldes e levarmos outros à rebelião, aí nós não somos de Deus. E por que é possível fazer milagre em nome de Jesus e mesmo assim se perder, de acordo com Mateus 7, 21 a 23? Simples, porque nem todo milagre, nem todo sinal prodigioso vem de Deus. Se você ler Êxodo capítulos 7 e 8, você percebe que muitas coisas que Deus fazia, o diabo fazia através dos magos de Faraó no Egito. O demônio pode imitar muitas coisas que Deus faz. E também devemos levar em consideração que mesmo Deus utilizando milagres para comunicar seu plano de salvação às outras pessoas, a nossa confiança principal, amigo telespectador, ouvinte, internauta, sempre deve ser a Bíblia Sagrada. Nós não podemos jamais avaliarmos uma verdade de acordo com os nossos sentimentos. Por quê? Porque em Jeremias 17, ali versos 5 e 9, fala que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Ao invés de crermos nos nossos sentimentos, quando dizem que algo é verdade ou é mentira, temos que confrontar isso com a Bíblia. Porque em Atos 17, 11, os bereanos, crentes da igreja de Bereia, foram considerados pessoas nobres porque eles comparavam os ensinamentos que lhes eram apresentados para ver se estavam em harmonia com a Bíblia. Então a nossa segurança deve ser sempre a palavra de Deus e não simplesmente aquilo que pensamos que é. Ok, professor, muito bem. Para você participar do nosso programa mandando a sua pergunta, basta você mandar um torpedo para a gente. O nosso número é 12 9156-6972. Você manda a sua pergunta e eu recebo aqui na hora. Você também pode acessar o nosso blog. Nosso blog é novotempo.com/Na Mira da Verdade. E a sua pergunta chega online aqui para mim. Ou então, você pode seguir a gente no Twitter. O nosso Twitter é @Na Mira da Verdade. É só você entrar lá, é só você se inscrever, passar a seguir o programa Na Mira da Verdade. Você participa do programa mandando as suas perguntas, os seus questionamentos, tá bom? Participe, mande a sua pergunta, tire a sua dúvida e nós teremos o maior prazer em colocar a sua pergunta na mira da verdade, tá bom? Professor Leandro Quadros, meu amigo. Vamos, meu irmão. Olha, em poucos minutos que começou o programa, nós já temos aqui, ó, dezenas, já quase centenas de pessoas no Twitter mandando suas perguntas. O pessoal gostou da ideia de refutar a resposta, hein? Mas vamos lá. Vamos lá. Eu vou colocar uma pergunta agora que está no nosso blog. Quem mandou essa pergunta foi o Ricardo Augusto, ele é de São Vicente, São Paulo. Ele diz o seguinte: boa noite, gosto muito do programa e estou com uma dúvida e gostaria que vocês respondessem. Professor, preste bem atenção na pergunta dele. Olha só, nós temos um espírito ou o espírito que temos é o Espírito Santo? Porque é dito que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, como que é essa questão? A gente sabe, corpo, alma, espírito. Agora, nós temos um espírito ou o que habita em nós é o Espírito Santo? Na verdade, são as duas coisas. O detalhe é que o espírito que nós temos não é, como muitos compreendem, uma entidade imaterial consciente que sobrevive fora do corpo. Como que nós comprovamos isso? Tem muitos textos na Bíblia, mas vamos mostrar primeiramente Gênesis capítulo 2, verso 7. Porque esse texto, por mostrar a forma como Deus criou o homem, aqui nós já podemos compreender o significado principal do termo espírito na Bíblia. Então Gênesis 2:7 diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser
alma vivente. A palavra fôlego de vida, no hebraico, se refere ao espírito. O espírito, o significado principal do termo na Bíblia é princípio vital, é o sopro que Deus colocou nas narinas do homem. Deus formou aquele boneco de barro e fez assim. Esse princípio vital que sai da boca de Deus e que entra no organismo humano e o mantém vivo e em funcionamento, isso é o espírito. Não é uma entidade consciente fora do corpo. Além deste princípio vital que habita em nós, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, também habita em nós. Isso nós lemos em 1 Coríntios 3, 16 e 17 e em 1 Coríntios 6, 19 e 20, quando dizem ali que o corpo é o templo do Espírito Santo. Espírito Santo como uma pessoa da divindade e Espírito como um princípio vital de Deus dentro de nós são duas coisas totalmente diferentes. Então nós não podemos misturar as duas coisas, né? Porque o sopro de vida, o princípio ativo, o Espírito que Deus coloca dentro de nós não é algo consciente, é um princípio vital. Já o Espírito Santo que habita em nós, de acordo com Romanos 8, 27, ele tem uma mente, ou seja, ele é um ser. Então, não há contradição entre as duas coisas. Só devemos ter cuidado, porque o termo espírito nem sempre significa a mesma coisa na Bíblia. Tem muitas traduções e, por isso, precisamos considerar o contexto no qual o verso é empregado para podermos compreender o termo específico. Ok, professor. Bom, as perguntas estão chegando aqui pelo nosso SMS. Se você ainda quer mandar a sua pergunta, mande para 12 9156 6972. Mande o seu torpedo, a gente recebe aqui na hora e a sua pergunta vai para a Mira da Verdade. Ou então, através do nosso Twitter, @na Mira da Verdade. Lá aproveite e mande a sua pergunta para a gente também. Ou então, pelo nosso blog, novotempo.com/na Mira da Verdade, tá bom? Professor, pelo nosso torpedo aqui chegou a seguinte questão. Quem mandou essa pergunta foi o Lopes de São José. Ele diz o seguinte: gostaria de saber sobre Mateus 24, verso 36. Quem será levado e quem será deixado? Essa pergunta aí, nesse texto, fala que uns serão levados e outros serão deixados. Mas quem são esses? A Bíblia consegue esmiuçar esse assunto e mostrar pra gente quem vai e quem fica? Consegue, mas a referência do nosso querido e telespectador está equivocada, porque Mateus 24, 36 fala que daquele dia e hora ninguém sabe. Então é um outro assunto. Então a dúvida dele diz respeito a Lucas 17. Então houve aí ele digitou talvez errado o texto, mas em Lucas 17 que aparece essa expressão. O apresentador aqui também coloca, não viu antes, né? Não, mas você não tem você não tem tempo de ver mesmo. Você tem que ler o que vem pela frente. A tua vida aí não é fácil, meu amigo. Você tem que olhar de tudo que é lado, pergunta de tudo que é lado, né? Mas vamos aqui ajudar o nosso telespectador. Lucas 17? Isso, é Lucas 17 a dúvida do telespectador. Só dá uma ajeitada no seu microfone aí, professor, que tá caindo. Tá caindo? Não é possível. Mas ele tá tão firmezinho aqui. Ah, isso. Vamos lá, então. Ó, aqui é o seguinte, a dúvida do nosso amigo está aqui nesse versículo, ó. Versículo 34 de Lucas 17, em diante, ó. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então, muitos irmãos sinceros, ao lerem esse texto aqui, eles pensam o seguinte: olha, esse texto fala do arrebatamento secreto. No momento em que a igreja vai ser arrebatada e alguns vão ficar neste mundo durante a grande tribulação. Mas não é isso que o texto diz. Quando você lê o contexto, por exemplo, quando você lê aqui o versículo... Tem um versículo aqui que é muito claro. Olha aqui, ó. A partir do versículo 24, você verá que essa citação de que um será tomado e outro deixado, ela não pode ser interpretada como arrebatamento secreto por causa do contexto do capítulo. Então, no verso 24 diz assim:
Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Perceba que Cristo compara a volta dele a um relâmpago que brilha de uma extremidade à outra dos céus. Então, não tem nada de arrebatamento secreto, meu amigo, na Bíblia. Quando a Bíblia fala que um será tomado e outro deixado, simplesmente está se referindo ao fato de que na volta de Cristo, alguns serão levados para o céu salvos e alguns ficarão na terra perdidos. E nós temos como comprovar que os que ficarem não ficarão vivos para passarem pela tribulação. Quer ver como? Vamos aqui ler o que Paulo escreveu aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 9. Os que serão deixados não serão deixados vivos, porque eles morrerão pelo resplendor da glória de Cristo. É o que diz 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, e em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Perceba que, biblicamente, os que serão deixados mortos, porque eles serão mortos pelo resplendor da glória de Cristo. Tanto que em Apocalipse 6, 14 a 17 é dito que essas pessoas que não estarão preparadas para o retorno de Cristo pedirão para as montanhas caírem em cima delas, então elas não ficarão vivas. Então, o que será levado para o céu porque será salvo. O que será deixado morto. É importante também considerarmos 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Ali, quando a expressão arrebatamento é utilizada, ali é dito que o arrebatamento dos justos será num contexto em que anjos tocam trombetas e num contexto em que mortos são ressuscitados. Não há maneira de o arrebatamento ser secreto, sendo que a volta de Cristo é acompanhada ao som de trombetas e, além disso, da ressurreição dos mortos. Então, querido amigo, querida amiga que nos acompanha, o arrebatamento secreto é uma doutrina antibíblica, perigosa e que vai deixar muitas pessoas despreparadas para o retorno glorioso de Cristo. Eu recomendo que você abandone essa doutrina por amor à Bíblia e por amor à sua salvação. E queria já lhe indicar a leitura de um livro. O título do livro é Ninguém Será Deixado para Trás. Foi publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Pode ser adquirido pelo telefone 0800 979 0606 ou pelo site cpb.com.br. Ninguém será deixado para trás. É um excelente livro do pastor Dwight Nelson, onde você pode compreender a doutrina da volta de Cristo e perceber que essa teologia do arrebatamento secreto ela é antibíblica e não deve fazer parte das nossas crenças. Muito bem, professor. A próxima pergunta aqui pelo nosso Twitter, quem mandou foi o Elvis Cunha, que sempre participa do programa, mas a pergunta dele é boa. Ele diz o seguinte: quem são esses mortos citados em Romano 14, 9? Espirituais, físicos ou desincorporados? Olha lá o que diz Romanos 14, 9. Diz o seguinte: pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Essa expressão aqui nesse texto, tanto dos mortos como dos vivos, o que Jesus estava querendo dizer? O que a Bíblia está querendo dizer sobre isso, professor? Que mortos são esses? É o que ele perguntou aqui. Mortos são espíritos, são físicos ou desincorporados? Esse texto é interessante. Tem um versículo aqui em Apocalipse que vai nos ajudar a interpretarmos. Apocalipse capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte. Falando de Cristo, não é? Vou ler a partir do verso 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último.
E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Que aqui nessa tradução no grego é sepultura. Ou seja, Cristo, quando diz que tem as chaves da morte e do inferno, ele está dizendo que tem o domínio sobre a morte, porque ele ressuscitou, ele venceu a morte. Então, quando o texto de Romanos afirma que Cristo é o Senhor de vivos e mortos, está dizendo que ele é o Senhor de vivos e mortos porque ele tem o domínio sobre a morte. E ele pode ressuscitar aqueles que morreram crendo nele no momento em que ele quiser. De acordo com a Bíblia, não é? As pessoas mortas voltarão a ter consciência, os justos, os filhos de Deus, apenas na volta de Cristo. Vamos ler um texto que comprova isso, que é 1 Coríntios 15, 23, que diz assim: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então, Cristo é o Senhor dos mortos, por quê? Ele pode ressuscitá-los quando ele quiser, ele venceu a morte. Mas esses mortos estão inconscientes até a volta de Cristo, de acordo com 1 Coríntios 15, 23. Ok, professor, muito bem. Bom, para participar do nosso programa, você pode mandar o seu torpedinho SMS para 12 91566972, eu recebo aqui na hora. Ou então você pode seguir o nosso Twitter. O nosso Twitter é @NaMiraDaVerdade. Manda sua pergunta, manda sua questão aqui pra gente e ela poderá estar na mira da verdade. Ou ainda, você pode acessar o nosso blog novotempo.com/NaMiraDaVerdade. Você vai ver que ali do lado direito do nosso blog tem um espaço, depois eu vou mostrar para você aqui no monitor, mas tem um espaço ali dizendo que o programa está no ar. É só você preencher ali com a sua dúvida e eu também recebo aqui na hora, tá bom? Então aproveita aí o intervalo que nós vamos agora, mande sua pergunta, formule o seu questionamento, pode colocar o mais difícil que você quiser, manda pra gente que a sua pergunta vai estar na mira da verdade, tá bom? Aproveite o intervalo, não sai daí não, hein? Nós voltamos já já. Já estamos de volta, agora são 21 horas e 33 minutos, estamos ao vivo falando para o Brasil e o mundo, através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhado pelo nosso país. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, você que está aí de repente zapeando o seu televisor e caiu aqui na Novo Tempo, este é o programa Na Mira da Verdade, um programa onde você faz as suas perguntas relacionadas à religião, à Palavra de Deus, à Bíblia, e as suas perguntas são respondidas à luz da Palavra de Deus, esse livro sagrado que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. Se você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, se você tem alguma dúvida sobre Deus, sobre religião, sobre o que a Bíblia tem para nos mostrar, coloque a sua dúvida para a gente aqui, ó. Para você mandar a sua dúvida, é só você mandar um torpedinho SMS para 12 91566972, eu recebo na hora aqui. Ou então, você também pode acessar o nosso blog. O nosso blog é novotempo.com/NaMiraDaVerdade e ainda você pode também mandar a sua pergunta pelo Twitter. O nosso Twitter é @NaMiraDaVerdade. Mande a sua pergunta e ela vai pra mira. Professor Leandro Quadros, opa, tá estudando aí a Palavra de Deus, é? Rapaz, estou dando uma olhada aqui, Tito, no intervalo, no livro de Daniel. E o ano que vem, Tito, eu tô olhando aqui, eu tô fazendo uma leitura deste livro nos meus momentos devocionais. Eu quero, no ano que vem, vamos assim fazer algumas séries para explicar o livro de Daniel para o nosso telespectador e ouvinte, não é? Que joia, então, professor. Tô dando uma olhada aqui, ano que vem vai ser interessante, vamos abordar bastante esse livro. Legal, olha só, aqui pelo nosso Twitter tem muita gente pendurada aqui mandando as perguntas pra gente, mas eu achei interessante essa da Paulina Martins, que ela diz o seguinte, olá, minha pergunta é a seguinte, uma pessoa muito inteligente, de QI elevado, pode ser abençoada pelo Espírito Santo? Olha só a pergunta, isso daí é interessante a gente fazer esse tipo de pergunta, porque às vezes a gente pensa que uma pessoa muito inteligente e tal, ela não tem, ela não se envolve com as coisas espirituais e acaba não dando valor a isso. Afinal de contas, uma pessoa dessa pode ou não pode ser abençoada pelo Espírito Santo, professor? Vejam bem, queridos, aqui em Tiago, capítulo 1, verso 17, tem uma citação interessante que diz assim, ó. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto,
descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então todas as coisas boas, habilidades, QIs elevados, né, é Deus quem dá. Agora, é claro, quando há muitas vezes um desequilíbrio em certos aspectos da vida por causa de algum QI elevado, muitas vezes a pessoa desenvolveu uma área, uma região, principalmente do cérebro, não é? Isso não significa que a pessoa não é de Deus. Simplesmente, nós, em um mundo de pecado, muitas vezes, por não conseguirmos utilizar de forma harmônica toda a nossa capacidade cerebral, às vezes, por desenvolvermos muito em um ponto, podemos ser deficientes em outro. Mas Tiago 1,17 afirma que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do nosso Deus Criador. Por exemplo, Isaac Newton, descobridor da lei da gravidade, de um QI elevadíssimo, não é? Ele, além de ser o descobridor da lei da gravidade, era um homem que acreditava piamente em Deus, estudava a Bíblia profundamente. Então, independente de QI, qualquer pessoa pode ser influenciada pelo Espírito Santo, porque 1 Timóteo 2,4 afirma que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, independente do grau de QI que um indivíduo tenha. Isso para Deus é irrelevante, né? Professor, olha aqui, ó, já tem a primeira, não é bem uma refutação aqui, mas você terminou essa pergunta, né? A sua resposta, sim, né? Meu amigo. Tá bom. É que eu tô tão entretido aqui com as coisas que eu quero, olha só. A Keila Aguiar tá falando, você acabou de falar aí no bloco anterior sobre o arrebatamento secreto. Uhum. E ela tá dizendo assim, olha, eu gostaria de uma melhor explicação sobre o arrebatamento. Agora, o que você pode acrescentar aí sobre o arrebatamento? Eu queria fazer uma pergunta, por exemplo, o arrebatamento, ele vai acontecer por ocasião da volta de Jesus. Não é isso? Isso. E nós vamos ser arrebatados já com o corpo glorificado ou não? Seremos, eu vou ler um texto aqui para nossa irmã, para nossa amiga, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, para ela ver a única vez que aparece essa palavra arrebatamento na Bíblia, não é? É mesmo? Tem uma vez só, professor? Só uma vez. E interessante que nessa vez em que ela aparece, Tito, ela está num contexto em que o arrebatamento não tem nada de secreto, né? Então vamos para 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, com os mortos ressuscitados, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Perceba, querida irmã, que a única vez em que a palavra arrebatados aparece na Bíblia é num contexto em que a volta de Cristo é acompanhada ao som de trombetas e ocorre a ressurreição dos mortos e a glorificação dos vivos. Então, de que maneira pode ser secreto? Simplesmente não existe o arrebatamento secreto na Bíblia. Por quê? Um evento que é acompanhado com som de trombetas não pode ser secreto, a menos que toda a humanidade esteja surda neste momento. Mas não será esse o caso, não é? O evento é acompanhado ao som de trombetas, ressurreição dos mortos e transformação dos vivos. Então, o arrebatamento secreto não é bíblico. Agora, veja como será a volta de Cristo. Vou lhe dar outros textos, não é? Além daquele livro que eu indiquei para você, Ninguém Será Deixado para Trás. Sobre a volta de Cristo, olha, por exemplo, o que diz Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Perceba, se quando Cristo vier nas nuvens, todo olho o verá, e todas as pessoas se lamentarão sobre ele, isso significa que elas estarão vendo a Cristo no céu. Então, o arrebatamento dos justos não tem nada de secreto. Você pode também ir para Mateus capítulo 24, versos 30 e 31, e você verá outra coisa interessante. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu
com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Não tem como existir arrebatamento secreto por esse texto. Diz que Cristo vai aparecer no céu, todos os povos o verão, com poder e muita glória, e todos os anjos virão ao som de trombetas para reunir os salvos. Então, resumindo, minha irmã, não existe arrebatamento secreto na Bíblia. A volta de Cristo é um evento glorioso, único, importantíssimo, e você e eu precisamos estar preparados para este evento. Tá? Recomendo que a irmã se aprofunde nesse assunto, adquira o nosso curso bíblico, não é? O nosso curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Através desse estudo você poderá se aprofundar ainda mais nessa doutrina importantíssima. Muito bem, professor, e é exatamente isso que eu já estava aqui nas minhas mãos para apresentar para o nosso telespectador. Esse é o nosso presente que nós oferecemos aqui semanalmente para você. É o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Essa revista belíssima que tem 16 temas, 16 assuntos interessantes que você vai ler cada um deles e no final de cada tema aqui você tem um pequeno questionário para você responder, chegando às conclusões que você leu o conteúdo que está nela. Para você receber essa revista, eu queria ver se o nosso câmera consegue pegar ali o nosso blog, ó. Esse aqui é o blog Na Mira da Verdade, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Para você receber esse curso bíblico, você vai descer aqui, ó. Do lado direito tem um link, revista gratuita. Não sei se a televisão consegue pegar ali. Isso! Olha aqui, ó. Revista gratuita. Para você receber essa revista, basta você clicar aqui, você vai entrar num espaço para você preencher os seus dados do seu endereço e você vai receber na sua casa sem pagar nada. Mas eu queria mostrar para você também que você pode também, através do nosso blog aqui, fazer um curso bíblico online. É o curso bíblico O Espiritismo, que o professor Leandro Quadros preparou ali 9 lições falando sobre o Espiritismo. Tudo que fala na Bíblia através do Espiritismo, eu acho que é bastante interessante e eu acho que vai ser muito importante você conhecer um pouquinho mais deste assunto. E mais aqui embaixo você tem como também adquirir o livro Na Mira da Verdade, tá? Então esse aqui é o blog Na Mira da Verdade, novotempo.com/Na Mira da Verdade, e eu queria mostrar para você aqui, ó, o espaço para você mandar a sua pergunta pra gente. É esse aqui, ó, tá dizendo, ó, o programa está no ar. É só você preencher o seu nome, colocar a sua pergunta aqui e enviar, que eu recebo aqui na hora, tá bom? Esse é o blog Na Mira da Verdade. Além de você ter toda essa interatividade, você participar agora com a gente aqui pelo blog, você tem assuntos super interessantes aqui sobre a Palavra de Deus que você vai gostar. Por exemplo, o último post aí do professor Leandro Quadros é esse aqui, ó. A lei e o evangelho estão de mãos dadas. Se você quer saber sobre esse assunto, acesse novotempo.com/Na Mira da Verdade e você vai ver aí os assuntos que nós colocamos ali para você. Deixa eu só chamar aqui o professor. Professor, você está aí na cadeirinha, você gostou da cadeirinha, né? Rapaz, está muito confortável, acho que eu vou ficar aqui o programa já todo. Já está prontinho ali. Tô brincando. Muito bem, vamos lá. Eu tenho agora um questionamento aqui que tá vindo de todos os lados, viu? Tá vindo do Twitter, tá vindo do SMS e tá vindo do nosso blog. Eu vou colocar aqui do nosso blog e depois complementar com o Twitter. Não, vou colocar primeiro do Twitter, quer ver? Olha, do Twitter diz o seguinte, demais Renata Domingues, a Renata Domingues diz o seguinte, ela começa o Twitter dela assim, ó, demais. Renata Domingues, um abraço para você que está participando do nosso programa, tá? Ela diz o seguinte, oi, queria perguntar por que os adventistas não podem usar joias? E os adventistas que usam podem ser salvos? Essa é a pergunta dela. Mas agora eu quero fazer um outro questionamento que chegou pelo nosso blog aqui, bastante interessante, professor. Se segure aí, quero ver como é que você vai sair, hein? Preste bem atenção. Em Ezequiel 16, fala que o Senhor Jeová colocou enfeites, braceletes, joias nas orelhas, coroa, ouro e prata, vestido de linho para modificar Jerusalém, que era impura. E depois que o Senhor deixou formosa, ela se corrompeu e se prostituiu. No mesmo capítulo, a partir do verso 17, fala que tomou as joias de enfeite que Deus lhe deu
de ouro, de prata, e fizestes imagens de homens, que se tornou abominável a Deus. Diante dessas afirmações, entendo que as joias de qualquer espécie é aprovada o uso por Deus. Afinal, foi Ele mesmo quem as deu. O que se torna abominável é fazer a imagem de ouro e adorar, como fala na história de Moisés, que o povo fez o bezerro de ouro. Professor, olha só, nesse texto de Ezequiel, se a gente abrir aqui, a gente dá a entender ali que Deus estava falando sobre as joias e enfeitando a mulher. Agora, esse assunto de Ezequiel aqui, está querendo falar alguma coisa com relação ao ser humano ou ao povo de Israel? Como que a gente pode entender isso? Ou se isso aqui realmente justifica o uso de adornos, de joias, como está falando aqui, e como é a pergunta também da nossa internauta. Vejam bem, aqui em Ezequiel capítulo 16, nós temos que interpretar o texto bíblico corretamente. Então, em Ezequiel capítulo 16 está falando da infidelidade de Jerusalém. E o que Deus fez? Deus se comunicou numa linguagem que o povo pudesse compreender o quanto eles estavam sendo infiéis. Naquela cultura da época, não é? Um marido costumava dar joias para a sua esposa, para enfeitá-la, para dizer o quanto a amava e apreciava. Isso não significa que isso tenha sido ensinado por Deus. Simplesmente Deus utilizou-se de um costume local para dizer o quanto ele cuidava do seu povo. Porque Deus, muitas vezes na Bíblia, é apresentado como sendo o marido do seu povo, que é Israel, ou a igreja, na nossa atualidade. Então, quando fala que Deus colocou os braceletes sobre o seu povo, aqui está ilustrando esse relacionamento entre marido e mulher, dele, o esposo, com a sua mulher, que é o seu povo. Agora, aqui Deus não está defendendo o uso desse tipo de adereço, por quê? Se você ler Êxodo 33, 4 a 6, você percebe que Deus foi totalmente contra, né? Então, no início, quando o povo de Israel usava os adereços, isso era muito tentador para eles. E aí você percebe que eles usavam esses adereços e eles tinham a tendência a fazer o quê? A adorar divindades pagãs. Então, em Êxodo 33, 4 a 6, se fosse simplesmente uma questão de paganismo, Deus não tinha sido aqui tão direto. Então, aqui é dito, por exemplo, o seguinte, ó: ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles vestiu os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, de pescoço duro, teimoso. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte Horebe em diante. Perceba que não era plano de Deus que o seu povo utilizasse essas coisas, porque era tentador para eles. Agora nós podemos pensar o seguinte: mas atualmente uma mulher que usa joias, ela não está adorando divindades pagãs? E não está mesmo. Só que hoje, o princípio que Deus se utiliza para pedir que suas filhas se enfeitem de maneira diferente, este princípio se encontra em 1 Timóteo 2, 9 e 10. Né? Agora, nós não devemos, enquanto eu vou achar o texto, tem que fazer uma observação. Nós não podemos julgar pessoas pelas joias que elas usam. Não podemos julgar alguém como salvo ou perdido pela joia que ele usa. Isso não tem nada a ver. Nós devemos nos lembrarmos de Mateus 7, 1 e 2. Não julgueis para que não sejais julgados. O julgamento pertence unicamente a Deus. Agora, quando nós lemos a Bíblia, percebemos que Deus, na medida em que as filhas dele vão compreendendo a sua mensagem, Deus quer que as suas filhas vão se adequando ao estilo de vida que ele sabe ser o melhor para elas. E como parte do estilo de vida de suas filhas, Deus pede que o maior enfeite delas não seja o exterior, mas o enfeite interior do coração. Então vamos ler 1 Timóteo 2, 9 e 10. E o texto será muito claro para nós, não deixará nenhuma dúvida, não é? 1 Timóteo 2, 9 e 10 diz assim: da mesma sorte que as mulheres
em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, que é vestuário caro, não é? Porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Perceba que o texto não é contra a mulher enfeitar-se. Tanto que no verso 9 diz assim, que as mulheres, em traje decente, se ataviem. Então a mulher tem que ser bem apresentável, tem que estar bonita para o seu marido. Só que o enfeite tem que ser o quê? Com modéstia, bom senso e não com cabeleira frisada, ouro, pérolas. Ou seja, Deus não quer que faça parte do estilo de vida da cristã o uso de joias e nem roupas caras. Este princípio se repete também em 1 Pedro, não é? Capítulo 3, versos 3 e 4. Então isso aí não é uma doutrina adventista. Um adventista não tem que criar doutrina nenhuma. O adventista tem que seguir as doutrinas que estão na Bíblia. E 1 Pedro 3, 3 e 4 diz assim, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então essa é a orientação de Deus, para que as suas filhas tenham um estilo de vida cristão, para que possam se parecer cada vez mais cristãs. Agora, vamos abrir mais um parêntese aqui para finalizarmos essa breve explicação. Por que eu mencionei no princípio que não devemos julgar as pessoas pelas joias que elas usam ou deixam de usar? Tem muitas pessoas que usam joias por questões de autoestima. Então não adianta você despejar um monte de texto bíblico sobre a pessoa e você não ajudar a pessoa a encontrar o seu valor próprio. Então você ensina sim o estilo de vida de Deus para essa pessoa, mas você como um bom cristão que vai ter palavras temperadas com sal, como diz Colossenses, não é? Capítulo 4, que vão dar sabor à vida das pessoas, você precisa ajudar essa pessoa a encontrar o seu próprio valor, a se sentir uma mulher amável, amada, de valor, independente dos adereços que ela use. A partir do momento que o tanque emocional dela estiver cheio, o adereço vai ser uma coisa de menos importância. Então é importante trabalharmos esses dois aspectos e aprendermos a ter paciência com todas as pessoas, que cada um está no seu nível de crescimento. Isso é uma coisa muito particular entre a pessoa e Deus. Muito bem, professor. Muito boa sua resposta aí. Bom, para você participar do nosso programa, ainda há tempo, você pode mandar o seu torpedo SMS para 12915669972, eu recebo aqui na hora. Ou então, pode acessar o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. E ainda, através do nosso Twitter, @Na Mira da Verdade. Mande a sua pergunta, que ela vai estar na Mira da Verdade, tá? Olha só, pelo torpedinho SMS, professora, essa pergunta aqui, deixa eu ver quem mandou, foi o Wellington. E ele diz o seguinte: gostaria de saber o que acontece com uma criança quando morre. Ela é salva ou se perde? O que a Bíblia pode falar para a gente aí de uma criança que ela ainda não tem o discernimento? Ou seja, ela não conhece a verdade, ela não sabe discernir isso. Uma criança quando morre, não importa, não é, talvez não um bebê, mas uma criança de 1, 2, 3, 4 aninhos, por exemplo, professor. O que acontece? Vejam bem, aqui em Mateus 16, 27, quando fala do juízo divino, diz o seguinte: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Esse texto não está dizendo que a salvação é pelas obras, mas está demonstrando o seguinte, que as obras evidenciam a verdadeira fé. E por isso Cristo vai avaliar a cada pessoa, de acordo com as suas obras, porque as obras demonstram o tipo de fé, se é uma fé verdadeira ou falsa. Esse texto não está excluindo as crianças. Todas as pessoas, sejam crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, são avaliados por Deus com base na aceitação de Jesus e com base nas suas obras que expressam a real aceitação de Cristo. Agora, nós não temos como definir que idade
a criança é salva e qual não é salva, porque a Bíblia não fala a respeito desse assunto. A Bíblia não coloca a salvação como sendo algo dependente da idade ou da sinceridade de alguém. Por quê? Se você ler o Salmo 51, versículo 4, e também ali o versículo 5, ali é dito, Davi falando dele mesmo quando nasceu, ele afirma assim, em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, não importa, todo ser humano quando nasce, mesmo sendo bebê, ele já nasce o quê? Afastado de Deus. Então mesmo que ele não pratique os pecados como atos, ele é um pecador, porque ser pecador não é apenas praticar coisas erradas, é nascer longe de Deus. Então todos, de acordo com Romanos 3:23, estão destinados à morte eterna. Então até mesmo as crianças precisam do sacrifício de Jesus Cristo no lugar delas. Agora, mesmo não tendo como definir quais crianças serão salvas ou não serão salvas, nós não temos como definir isso. O que nós sabemos por Mateus 19, 14 e 15 é que Deus tem planos eternos para as criancinhas. Veja o que diz esse texto de Jesus em Mateus 19, 14 e 15. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Cristo tinha um amor extraordinário pelas crianças. Tanto que ele disse que o reino dos céus pertence a elas, porque a criança é dependente. A criança dá sempre um passo a mais em direção a quem ela ama e quem ela confia. E por isso mesmo, não podendo definir quem será salvo e quem não será, ou a que a partir de idade é inocente, ou a partir de qual idade não é, biblicamente sabemos que Deus tem planos eternos para as criancinhas. E por isso não precisamos nos preocuparmos. O que temos que fazer como pais, sim, é educarmos nossos filhos. Em Provérbios 22:6 diz ali: ensina a criança no caminho em que deve andar. Se nós não fizermos a nossa parte e os nossos filhos se perderem por nossa causa, será muito triste nós estarmos no céu e os nossos filhos não estarem conosco. Se isso acontecer, que Deus nos livre, que não seja por nossa culpa. Então vamos fazer a nossa parte e Deus vai fazer a parte dele. Agora, professor, esse texto que você acabou de ler aí, que as crianças é o reino dos céus, não dá uma base para nós entendermos de que as crianças poderão ser salvas, professor? Porque se a gente começar a imaginar assim, imagina uma criança, nós no mundo em que vivemos, um mundo em que há desordem para todos os lados, tem crianças que não têm os pais, que são inocentes, perdidos no mundo aí, e por uma calamidade, sei lá o que acontece, morre uma criança dessa, uma inocência, não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Será que esse texto não dá base bíblica para a gente entender de que essas criancinhas, Deus vai ter um amor tão grande e vai salvá-las? Nós não podemos dizer que todas as crianças... Não podemos afirmar, não é isso? Não podemos que todas serão, mas esse texto mostra realmente que o plano de Deus para as criancinhas, com certeza, é a salvação, não é? Se há ser neste planeta que tem uma dependência de Deus e que tem realmente fé em Deus e confia nele quando aprende de qualquer forma, confia incondicionalmente em uma criança. Como nós temos a aprender com as crianças, não é? Então, com certeza, os planos de Deus para as crianças são planos eternos e teremos muitas surpresas agradáveis no céu em relação a isso. Ok, professor. Com essa resposta, com esse assunto das crianças aí, nós terminamos mais um programa Na Mira da Verdade e a gente se encontra semana que vem ao vivo aqui, professor. Vai ser uma satisfação. Deus abençoe a você, meu amigo. Muito obrigado, amigo internauta, querido amigo da Rádio Novo Tempo. E obrigado a você também, telespectador, por acompanhar o Na Mira da Verdade. Que Deus proteja você, que Deus lhe dê momentos de muitas alegrias no estudo da palavra. E nunca se esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia, unicamente a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E lembre-se, no nosso programa, sempre a sua dúvida, sempre o seu questionamento vai estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.